disse que nós tínhamos bastante, né, no Facebook, status, casado, namorando, e aí a gente era parabenizado, inclusive quando começava um relacionamento, e nem pensar, porque status de relacionamento é basicamente um trauma. Mas para você é super normal e importante como equacionar isso. Sabia que tem um nome? Pocketing. Bora descomplicar? A nossa colunista psicóloga Janaína Ferreira já está com a gente. Jana, o conceito, o nome pode ser novo. Sim. A prática nem tanto, né? Verdade. Boa tarde. Boa tarde, Fernandinha. Tudo bom? Tudo ótimo. É bom a gente lembrar que o comportamento ele já existe faz algum tempo. O conceito e nomear determinadas coisas são importantes porque geralmente quando a gente tem essa questão de nomear, a pessoa diz, então eu acredito que eu estou num relacionamento assim. E quando não se tem o nome, a pessoa fica na dúvida se aquela relação é normal, todo mundo passa ou se não. E aí a gente também não pode levar para extremos. Por quê? Quando se começa uma relação, todo mundo fica naquela expectativa. Será que vai dar certo? Sim. Então ninguém coloca logo nas redes sociais, já diz que está se encontrando. Tem a história que a gente já falou aqui da inveja, né? Isso. Algumas pessoas preservam um pouquinho, mas chegou em um determinado momento e isso não evolui, aí a gente pode acender um alerta para entender o que está acontecendo. Tem gente assim, o que ninguém sabe, ninguém estraga. Fica aí naquela enrolação. Você já deu aí os sinais de que durante o início, ok, até é possível, plausível e aceitável. Sim. Mas passou, sei lá, 6 meses dessa história, já tá indo pra casa do outro, pra casa do um, e mesmo assim a pessoa não quer assumir. Qual é não tem o sinal de alerta aí? Tem o sinal de alerta, a gente precisa entender. E aí a expressão pocket quer dizer colocar no bolso, deixar ali no bolso. Então a pessoa ela fica em banho-maria, como a gente diz aqui no Nordeste, né? E fica preservando a identidade, dizendo que não tem ninguém, que tá tudo certo, mas para a pessoa, cada encontro, Fernandinha, é um envolvimento emocional. Claro. A cada vez que se encontra, que sai, que fala, então fica injusto. Um que não quer e fica dizendo que tá protegendo, porque é uma ex-namorada ciumenta, porque a família é muito exigente, aí começa a dizer umas coisas e a pessoa diz, talvez esteja realmente me protegendo. Mas passou do tempo, o vínculo começa a crescer de um lado e do outro continua do mesmo jeito. E aí é injusto para essa relação. Uma das partes tende a sair magoada, né, Janaína? Isso. Tende a sair magoado. Um telespectador até está vivendo isso. E a gente preserva os nomes aqui, tá? Então fique muito à vontade. Eu vivo um relacionamento assim. Não é algo que eu queira, mas eu gosto muito dele. Ele não assume relacionamento para a família dele. A minha família sabe. E ele só diz para alguns amigos, nada de postar foto. O que eu faço? Ela não diz o tempo, que é algo que a gente está aqui tocando, né, no assunto, né, Jana? Isso. A gente precisava ter um pouquinho do detalhe nessa questão de tá muito no começo. Será que ele está avaliando a experiência? A gente escuta muito por aí em concurso público, estágio probatório. No comecinho do relacionamento passa por esse estágio de um conhecer o outro, de avaliar se vai dar certo. Então ela não fala muito tempo, mas se começou a incomodar ela, aí é realmente algo que a gente precisa avaliar do sentimento dela. Se ela está incomodada, vale ser assertiva, como a gente diz, fala aqui, né, Fernandinha? Chegar para ele, perguntar o que de fato está acontecendo e que tá ela acabou de responder, gente. 5 anos. Então... 5 anos! Fernandinha, não sei se foi melhor ela responder ou não, Peraí, né? como é, diretora? Ela disse, inclusive, que já terminou, que voltou, então que entre idas e vindas já se soma o tempo de 5 anos. Então, nós já temos evidências, né, suficientes para ela avaliar que realmente não há um interesse em assumir, né, Janaína? Não está mais conhecendo depois de 5 anos. E você continua se envolvendo, né, a cada ano. E aí a gente sabe que o envolvimento, como você disse, eu queria muito, o envolvimento, querer, o desejar estar com a outra pessoa. Mas você precisa entender que se isso está te incomodando por outro lado e já faz 5 anos e não tem mudança, você quer ficar nessa situação, aí é algo que você precisa decidir. É isso. Próxima pergunta na tela, tem uma colega que tomou o marido dela.
ela ficou com o marido da comadre dela, mas ela tem vergonha dele porque ele está velho. Morre de vergonha dele, só vive com ele com o interesse do carro que ele tem. Eu acho o negócio uma safadeza, eu não gosto não. Então vamos aqui devagar com o Andu. Ela tá trazendo uma questão de uma colega, né, que se envolveu com um relacionamento dela mesma, é isso, diretora? Na realidade é assim, Fernandinha. Ela tem uma amiga que foi traída. Depois que foi traída, o marido ficou com a pessoa da traição. Entendi. E ela agora tá com o marido da comadre. Meu Deus do céu. E aí, ela tem vergonha dele porque ele tem mais idade. É isso que ela... Mas isso, aí é a história do achismo também, né, Janaína? Até que ponto é o outro né? Mas diferença de idade, muitas vezes, pode ser algo que a pessoa acaba sendo impactada pelo olhar do outro, justamente por isso. Às vergonha, constrangimento. Não é nem da pessoa que está ao seu lado, mas do julgamento do outro, do olhar do outro. Então, às vezes, com diferença de idade, seja para homem, seja para mulher, às vezes se preserva um pouco por isso. Se né? essa amizade que ela está dizendo aí, essa partilha que essa amiga fez é muito estreita e tem muita intimidade, se ela disse que realmente o interesse é no carro dele, aí a gente precisa entender que mesmo assim é uma escolha individual. Sim. Dessa pessoa de estar se envolvendo apenas por conta dessa questão financeira. É uma pena para o outro que está envolvido, né? Porque a pessoa lá, o cidadão lá, o sujeito lá, ele está envolvido e talvez não saibam que o interesse é só esse. Mas... tem que avaliar isso aí direitinho. Ô, Jana, essa próxima pergunta não tem nada a ver com o tema de hoje, pocketing, que é o que a gente está falando, de colocar no bolso, aquele relacionamento que não é assumido. Mas como envolve criança, vamos tentar dar uma luz aqui. Ela comenta que o filho dela completa 6 anos no próximo mês e até hoje o pai não assumiu ele para a família. E ontem a avó dele faleceu sem saber nem que o neto existia. Então, pelo que eu estou entendendo, ela não vive mais o relacionamento, né? Como se só tivesse do fruto do relacionamento com ela um filho. E aí, nessa história, o menino também está sendo privado da convivência com a avó. Ontem, a avó dele faleceu. Isso aí afeta não só a relação, mas a criança também, né, Janaína? A gente já falou aqui num programa sobre alienação parental, né, Fernandinha? Muitas vezes a família faz ou os parentes fazem. Então, o que a gente precisa entender que é muito importante quando a gente tem essa liberdade. Então, se você tem liberdade de falar com o pai dele, fala da importância dessa aproximação com a família, porque me parece que o pai fala com a criança, não apresenta a família. Fala dessa importância dela ser rede de apoio, de em alguma circunstância precisar e não só ter o pai, e coloca algumas questões, já que você tem essa liberdade para falar com o pai. Se não, a gente também entendeu, Fernandinha, que hoje o conceito de família tem muito a ver com amor, com adoção, com desejo de estar junto, com outras pessoas que podem fazer o papel aí de vovó, de vovô e que está bem disponível para fazer isso. Então, veja como é que o seu filho está apoiado, mas que a família biológica é muito importante. A gente só precisa entender que tem aí um limite, uma barreira que está sendo imposta e para quebrar essa barreira precisa falar com alguém e que esse alguém, pelo que você está me dizendo, é o pai. Muito interessante o tema de hoje e tem muita gente vivendo nessa situação, viu, Janaína, do relacionamento que não é... Tá no bolso. Que tá no bolso. E a gente não fala só de rede social, não. A gente fala de convívio, de família, de perspectivas, de projeto junto, de coisas, né? Então, se você presta bem atenção nesse papo de hoje, para você entender direitinho, Fernanda, mas é porque ele se frustrou no passado, aí não conta mais... Ok, essa frustração não passa nunca, não se resolve nunca, você cada vez mais envolvida. É alerta, presta atenção, né, Jana? Parece bem casadinha a conversa, né, Fernandinha? Bem justifica, não, foi um envolvimento, é um ex-namorado que é recente e ninguém quer magoar, ou é uma ex-namorada que é não quero apresentar porque eu tenho uma filha pequena ainda. Por enquanto, e aí parece, justifica bem direitinho. Mas 5 anos, como a gente viu o exemplo aqui, ou 6 meses, ou um tempo que você já começa a entender que não está funcionando para você, é o sinal de alerta, porque a cada tempo vai aumentando. @Janaína GFW. E já tem postagem de pocketing, não tem? Tem. Ela já colocou o tema lá para vocês refrescarem a memória, tá? E prestar atenção, nova semana com novos comportamentos. Beijo, Janinha. Boa semana. Semana que vem. E hoje a gente registra os parabéns atrasados de Janaína, que foi sexta-feira. Celebrou, velhinha,
sexta-feira, Jana, a gente tem esse presente que é você conosco. Muito obrigada. Eu quem agradeço. Muitos anos de vida pra você, muitas alegrias, viu? Obrigada. Sexta foi aniversário de Jana. E teve aniversário de